Diz que não devemos ter medo se tem poucas pessoas na igreja. Não devemos ter medo se os dizimistas da igreja são poucos. Não. Mas, aleluia, devemos ter medo se perdermos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na igreja, não estiver no culto, é motivo de nós estarmos tristes. Mas se o Espírito Santo estiver na igreja, apenas 2 pessoas incendeiam este lugar, em nome de Jesus. Muitas das vezes nós chamamos por avivamento, queremos avivamento, mas nós não fazemos a nossa parte, que é de nós incendiarmos este lugar. A minha presença e a sua presença neste lugar tem que fazer diferença. Não vimos aqui somente para ouvirmos, não. Nós vimos aqui para adorar aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou no 3º dia para nos dar vida e uma vida eterna. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por poder estar aqui nesta noite para falar um pouco do amor de Jesus. De mim eu não tenho nada, todos me conhecem, eu não tenho nada, mas nós temos o Espírito Santo. E nós, como igreja que ora, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que responde a oração. O nosso Deus é o Deus que responde em clamor. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor já marcou o encontro com você. Amém? Glória a Deus. E nós também marcamos o encontro com Ele bem assim, ó. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Alegria, meu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus, amém? Aleluia, glorifica a Deus. Não sou cantor, não sou adorador. E aleluia, o adorador não importa se está gripado, não importa se está rouco, ele continua glorificando o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor me dá para compartilhar com a igreja. Hoje está em Lucas capítulo 7, versículo 11 a seguir. Vou falar de uma mulher que está passando por um momento muito difícil. E todos nós passamos por momentos difíceis. E choramos. Hoje eu chorei. Hoje pela manhã eu chorei. Mas foi um choro assim de emoção. Porque eu estava vendo aquele Augusto. Subiu o nome aqui agora. Cury. Augusto Cury, sim, é esse mesmo. Um grande historiador, né? Camarada muito estudioso, investigativo. E ele era ateu, né? E ele falando que ele estudou sobre Freud, ele estudou sobre grandes gênios.
E também ele resolveu estudar sobre Jesus. E quando ele estuda sobre Jesus, ele descobre as coisas em Cristo, em Jesus, que nenhum ser humano tinha. Ele começa a descobrir em Jesus um amor que nenhum ser humano poderia ter, um amor tão grande. Ele começa a descobrir em Jesus um amor que um homem algum poderia dar. Ele começa a descobrir em Jesus sabedoria que homem nenhum tinha. E esse Augusto Cury, ele era ateu. E ele falou que não teve como não se render a Jesus. Reconhecer que existe um Deus Todo-Poderoso. E reconhecer que Jesus é o Deus. Né? Até se converteu. Então eu cheguei a chorar. Porque é muito tremendo. Eu e você temos o privilégio. Muitos de nós que não nascemos em lar cristão, muitos de nós tivemos ensinamento e hoje já estamos adultos, alguns estão idosos, eu ainda vou chegar lá, alguns estão idosos, mas não entrou nesse lugar ainda desse reconhecimento em Cristo, de descobrir realmente quem Cristo é em nossa vida. Então, às vezes nós choramos por coisas banais, às vezes choramos por coisas que nos fazem falta, às vezes choramos por coisas que nós não conseguimos fazer. Mas Márcia leu aqui no Salmo 30, o choro toda uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 7, versículo 11, o evangelista Lucas, ele nos relata que a minha Bíblia é King James, 11, versículo 11. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Quando eu comecei a ler, eu gosto dessa narrativa de Lucas, porque ele fala no dia seguinte. Então, se você começa a ler no dia seguinte, interessante você ver o que houve no dia anterior. No dia anterior eu preguei aqui há um mês atrás, por coincidência ou não. No dia anterior, Jesus ele declara uma palavra sobre a vida do servo do centurião. No versículo anterior, no dia anterior, Jesus cura o servo do centurião simplesmente por uma palavra. No capítulo anterior, no dia anterior, Jesus ele descobre uma fé muito grande naquele centurião. Jesus fica admirado com o centurião. Foi isso que aconteceu no dia anterior. No dia anterior, Jesus estava fazendo cura. E agora, no dia seguinte, Jesus vai fazer cura novamente. Então, Jesus que curou ontem, é o Jesus que vai curar hoje. O Jesus que curou ontem, é o Jesus que vai curar amanhã. Quando nós vemos que Jesus, ele se encontra em Cafarnaum, ele está trabalhando. Sérgio, e Jesus está ali em Cafarnaum, Sérgio, com os discípulos. E em Naim, Jesus também está com os discípulos. Ou seja, os discípulos eles sempre acompanham o mestre. Em Naim, vou falar um pouco sobre Naim. Naim é uma cidade pequena. Aqui está como cidade, mas para nós nos dias de hoje seria um povoado, talvez até um bairro grande. Naim tem cerca de 750 habitantes. Naim ele fica a 8 quilômetros do Monte Tabor, onde Jesus teve ali a transfiguração, onde Jesus esteve com Moisés e Elias. Naim, ela fica a 40 quilômetros de Cafarnaum, ou seja, aproximadamente daqui a Itabela, mais ou menos.
Então Jesus, a Bíblia diz no 12 que ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva. Ou seja, você estava saindo o enterro do filho de uma viúva. Cafarnaum fica a 40 quilômetros de distância. Quando esse rapaz morreu, Jesus estava em Cafarnaum. Vê se vocês conseguem compreender a visão do pregador. Jesus está em Cafarnaum e essa viúva já estava chorando pelo filho dela. Porque esse trajeto de 40 quilômetros de Cafarnaum até Naim é cerca de um dia de viagem. Então essa mãe está passando por um momento de muita aflição. E Jesus está curando o filho do servo, do centurião. Essa mãe passou a noite toda chorando. Jesus está lá. A Bíblia diz que essa mãe ela era viúva. Ou seja, ela já tinha passado por esse momento de aflição. Quem já passou por uma situação de morte na família sabe como é horrível. Às vezes nós vamos até no velório de alguém, mas quando é na nossa casa, que dor terrível. Essa mãe ela está passando por uma dor terrível, uma dor cortante. Ela está perdendo o único filho dela. O único filho. Não tem marido, e o único filho está morrendo. Talvez essa mulher ela tenha gritado: meu Deus, leva a mim, porque não levou a mim, está levando o meu filho. Por que não levou a mim? Não dá, é inimaginável a dor dessa mãe, que essa mãe está passando. E a Bíblia diz, Sérgio, eu estou frisando muito você, porque no capítulo, no versículo 11, fala que caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Os discípulos sempre fazem diferença. E Lucas faz essa divisão entre discípulos e multidão. Porque é muito fácil você estar no meio da multidão. Mas não é muito fácil você ser discípulo. Aí Lucas fala que veio a multidão com Jesus e veio uma multidão com a viúva. Talvez eu ou você, se eu falasse para escolher em qual multidão você gostaria de estar, Sara, você ia falar assim: eu queria estar na multidão de Jesus. A multidão que vem com Jesus é uma multidão que está alegre. São duas diferenças nas multidões. A multidão que está vindo com Jesus, Joilson, é uma multidão que está alegre. A multidão que está vindo com a viúva é uma multidão que está triste, que está chorando junto com aquela mulher. O que me traz assim uma referência grande dessa viúva, porque ela tem uma amizade muito grande naquele lugar. Porque tem uma multidão com ela, praticamente a cidade toda. Ela é uma pessoa benquista naquele lugar. Apesar de viúva, ela é uma pessoa benquista naquele lugar. Mas é muito fácil seguir Jesus na alegria e mais difícil de seguir a viúva na tristeza. Nós trazemos pela nossa visão humana, pela nossa ótica humana. Porque na multidão de Jesus está todo mundo alegre, esperando ver o que o mestre vai fazer. Esperando ver qual é o milagre que ele vai fazer. Então é muito confortante, pastor, estar no meio da multidão de Jesus. A multidão que está com a viúva são amigos, são vizinhos, são pessoas que viram aquele rapaz crescer. São pessoas que estavam na mesma expectativa daquela mãe de ser sustentada pelo filho. O filho que ela acabou de perder. Ela não perdeu simplesmente o filho, ela perdeu o filho dela e perdeu aquele que iria sustentar a casa. Naquela época, uma mulher sozinha, uma viúva, ela não tinha valor de praticamente nada.
Por quê? Porque a mulher ela não se sustentava. A esperança dela era aquele filho crescer, aquele filho se formar e sustentar a família, sustentar a casa dela. Era a esperança da viúva, a expectativa dela. Mas agora ela está indo enterrar o seu sonho. A viúva está indo enterrar os sonhos dela. Muitos daquela cidade, daquele lugar, estavam na expectativa daquele jovem crescer e desenvolver, mas eles estavam indo juntamente com aquela viúva enterrar o sonho dela. Mas enquanto eles estão indo enterrar aquele sonho, Jesus está chegando. Aleluia, glória a Deus. Está na multidão de Jesus. Não significa estar em um lugar melhor. Porque multidão sempre vai ser multidão. Porque uma multidão que está com a viúva é uma multidão que tem um sentimento de amor por aquela família. A multidão que está andando com a viúva é uma multidão que tem sentimento por ela, que tem um amor por ela. A multidão que está andando com Jesus, por isso que Lucas faz a diferença aqui nos discípulos, a multidão que está andando com Jesus estão atrás ali de milagre. Eles estão na expectativa de alguma coisa. A multidão que está com a viúva não está na expectativa de nada. Estamos simplesmente indo enterrados. A cidade é pequena, o cemitério fica do lado de fora. Então eles têm que percorrer pela cidade pequena para sepultar lá fora. Um caminho que aquela viúva já fez para sepultar o esposo. Então o coração dela vai ali a 1000 por hora. O coração dela vai ali dilacerado. Lucas ele enfatiza muito que é o filho único daquela mulher. É o filho único daquela mulher. Mas Jesus está chegando. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando o velório vai saindo, o enterro vai saindo da cidade, Jesus está chegando. Você consegue imaginar? Feche os teus olhos, só para você imaginar. Você tem essa visão de duas multidões se encontrando aqui, ó, na porta da cidade. A multidão triste. Vamos ver aqui o esquife, né? Principal, o ator principal, o objeto principal aqui nessa multidão está sendo o esquife. Até mesmo as pessoas que estão transportando o defunto. É o alvo principal dessa multidão que está saindo da cidade. É as pessoas que estão transportando o defunto. E eles se encontram com o alvo principal que está chegando aqui na frente, que é Jesus. Você consegue imaginar Jesus chegando e aquelas duas multidões se encontrando? Você consegue trazer na sua mente esse lugar? As duas multidões se encontrando com destinos diferentes ali: morte e vida. A morte se encontrando com a autoridade que tem poder sobre a morte. A morte se encontrando com aquele que tem o poder de ressuscitar mortos, aquele que tem poder para ressuscitar sonhos. Então Jesus vem chegando. O versículo, deixa eu ver o 13, para não perder o foco aqui, deixa eu ver se. Ao 13, aleluia. Deixa eu ver se está igual mesmo. Tá. É King James, né? Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. A palavra observá-la, ela é uma palavra muito poderosa, porque não foi simplesmente, Paulo, Jesus não simplesmente olhou para ela, não. Jesus observou. O olhar de Jesus deve ter penetrado naquela mulher, porque tinha muitas pessoas chorando, e Jesus sabia quem era ela. Jesus observava aquela mulher, assim como Ele observa você e eu. Assim como Ele nos observa. Jesus vai no íntimo daquela mulher, Jesus observa. E a Bíblia diz que Jesus ele se compadece daquela mulher.
Jesus falou a palavra mais difícil, só Ele tem o poder para falar aquela palavra no lugar daquele. Não chores. Porque é tão difícil você trazer uma palavra de conforto para uma pessoa que está perdendo um ente querido. É tão difícil você falar, você não tem uma palavra para você tentar consolar. Mas Jesus, Ele dá uma palavra que só Ele pode dar, e Ele te dá nessa noite. Não chores. Aleluia, glória a Deus. Não chores. Talvez as pessoas que estavam de perto falaram, ficaram até com espanto, né? Como que ele tem coragem de falar isso com essa mulher, com essa mãe? Ele não conhece ela, ele não sabe por tudo que essa mãe já passou para falar um negócio desse para ela. Mas Jesus tem autoridade para falar. Não chores. Uma palavra que todos nós gostaríamos de ouvir no momento de aflição. Não chores, não fica aflito, não fica triste. O mesmo que falou não chore, é que fala essas palavras para nós. Não se apavore, não tenhas medo. Levanta a cabeça que eu vou mudar a história. E esse encontro da entrada da cidade, ele é muito marcante, assim. Eu gosto de Lucas, que Lucas ele traz um esclarecimento muito forte, porque a entrada da cidade, naquele tempo, era um lugar onde as pessoas se encontravam para conversar na entrada da cidade. E Jesus, ele está na entrada da cidade, na porta da cidade, para mudar a história daquela família. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele trabalha de uma forma que ninguém consegue imaginar. Por isso que eu chorei com esse Augusto de Cury, com o relato dele. Porque o olhar de Jesus, ele lhe penetra de uma forma que você não é mais a mesma pessoa. Você não consegue ser mais a mesma pessoa. Ele te traz esse olhar, ele te traz a mudança, ele te traz essa transformação. O olhar de Jesus, quando ele te penetra. Quando você fecha os olhos, você consegue ver Jesus observando aquela mulher. Quando Jesus fala, não chores, aquela multidão deve ter ficado todo mundo. Porque a presença de Jesus, quando ele declara a palavra, a presença dele muda o ambiente. Então são duas multidões diferentes, onde eu e você jamais devemos fazer escolha de estar em multidões. Multidões, ele não te conecta com Cristo, não. A Bíblia diz que quando aquela mulher no fluxo de sangue tocou em Cristo, Jesus falou, quem me tocou? E Pedro falou, mestre, a multidão te oprime, tu. Porque a multidão não faz esse efeito que faz na minha mente, que faz na sua mente, não. Jesus vê nós, esses discípulos que se encontram aqui nesta noite. Os discípulos que se encontram dispostos a aprender, e a palavra dele vem penetrante em cada um de nós nesta noite. A palavra dele tem que vir com uma flecha certeira em meu coração, trazendo em mim a direção certa. A flecha de certeira em meu coração, trazendo em mim o desejo de me conectar. Não é por multidão, não é por igreja cheia. Eu sei que a igreja está cheia, mas não é por isso, não. É pelo olhar de Cristo observando cada um de nós aqui. O olhar de Cristo observa cada um de nós no nosso íntimo nessa noite. No seu desejo maior, o olhar de Cristo, ele te observa nessa noite.
olhou para aquela mulher, mas ele observou aquela mulher. E a palavra: não chores. É engraçado que quando as multidões se encontram, Cristo ele toca no esquife, né? O caixão não é um caixão como caixões nós estamos acostumados, é um caixão aberto, um esquife. E ao tocar, de imediato, aquelas pessoas eles param. Por quê? Por causa da autoridade de Cristo. Os sacerdotes naquela época não poderiam, de acordo com as leis judaicas, tocar em cadáveres. Jesus toca nisso, Jesus quebra protocolo. Eu vi um mensageiro falando que Jesus, ele toca no cadáver. Não, Jesus não, ele dá uma palavra. Ele dá uma palavra no 14. Aproximando-se, ele tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então, não foi um toque no esquife, mas sim uma palavra. Jesus ele deu uma palavra de longe para o servo do centurião. Jesus dá uma palavra de perto para este jovem. Jeremias, capítulo, não fugiu da memória, não sei se é 23, ele fala que Deus ele é Deus de perto e Deus de longe. O nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Nós estamos aqui, Deus está trabalhando lá na nossa casa. Nós estamos aqui, a palavra que é liberada aqui, Deus está liberando a palavra lá na minha casa, lá na sua casa, lá onde meus filhos se encontram, lá onde os seus filhos se encontram, Deus está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Nós, como povo de Deus, como um povo que crê no Deus do impossível, Deus de milagre, nós temos que tomar posse dessa palavra que Deus está trabalhando na nossa casa. Aleluia. Ah, a igreja está isso? Não, nós é que estamos firmados, nós é que somos a igreja de Jesus neste lugar. Nós é que temos que tomar posse disso que Deus derramou. Não chores para mim e não chores para você. Nós que temos que tomar posse dessa palavra, dessa realidade. Não importa se não está tudo legal. O camarada ele está morto aqui, mas Jesus falou: não chores. Talvez não tenha acontecido nada na sua casa ainda, você está passando por um momento ruim, mas Jesus está falando: não chores, fica firme, não chores, não chores. Talvez não aconteceu o que você quer que aconteça, mas não chores, continua firme, continua firme. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Depois de uns 5 dias, o jovem se levantou. Mas Jesus, ele fala essa palavra: levanta-te. Eu creio que quem se encontrava ali próximo, talvez não os discípulos, mas os que ouviram essa palavra, devem ter ficado escandalizados com Cristo. Porque até o momento não houve ainda nenhuma ressurreição. Esse é o primeiro milagre de ressuscitar uma pessoa que Jesus está fazendo. Esse é o primeiro milagre. Aqui que James relata, o primeiro milagre é esse. Os discípulos não viram, ninguém viu Jesus ressuscitar uma pessoa. Eles viram aqui agora. Vocês imaginam o tamanho do impacto no meio de 2 multidões. O tamanho do impacto daquele jovem sentado no caixão. Você consegue imaginar? Você está no velório e o camarada sentar? Ó, a maioria caiu fora. Acho que a maioria correu com medo. Estava morto.
mulher sofria, Jesus vinha na estrada. E quando aquela mulher chorava, Jesus estava vindo na estrada. Parece assim meio redundante, né? De dar. Mas Jesus, enquanto você ora, enquanto você chora, Jesus ele está vindo. Oh Deus, aleluia. Jesus que fez um milagre em Cafarnaum é o mesmo Jesus que faz milagre em Naim. O milagre de Cafarnaum foi um milagre de apenas uma palavra e apenas uma cura. O milagre em Naim é um milagre acima de qualquer expectativa, porque não é simplesmente uma cura, é uma ressurreição. Então Jesus que faz coisa pequena, ele faz coisa grande. Glória a Deus. Eu e você cremos nesse Jesus que faz coisa grande, e muitas vezes não recebemos essa coisa grande porque nós não sabemos nos comportar como aqueles que já venceram. Muitas palavras são derramadas aqui nessa igreja, eu cansei de falar isso, somos mais, porque nós participamos de uma batalha onde nós seremos os vencedores, mas nós estamos numa batalha. Amém. Vocês são mais que vencedores, que maravilha, mas nós estamos numa batalha. Vocês são mais que vencedores, mas fique atento, fique alerta, porque estamos numa batalha, igreja. Nós não estamos passando simplesmente tempo, não. Nós estamos em uma batalha constante, é todo dia. Todo dia o inimigo vem tentar nos envergonhar, assim como Golias tentava envergonhar o exército de Israel. Todo dia o inimigo vem tentar nos enganar. Todo dia vem tentar nos derrotar. Dizer que a gente não vale nada, que você não vai conseguir, que você está fraco, que seu filho é isso, que seu esposo é isso, que sua esposa é. Todo dia é uma batalha onde você tem que ficar perseverante, onde o inimigo vai falar que não está dando certo, mas você vai falar, Deus falou que vai dar certo. Aleluia. Então é um lugar, ali é um lugar onde nós precisamos entrar nesse lugar da vitória, nesse lugar de estar pronto, nesse lugar de mais que vencedores. Não é de qualquer forma. Não chores. Não chores, seca a lágrima e vamos pegar a espada de novo. Não escureça. Não, mas para que ele está dizendo, anime você, anime ali, anime Joilson, vamos para cima. Anime os poucos que tem, pastora. Tem quantos tem 10, vamos animar os 10. Bota fogo nessa negócio aí. Vai ver a chama começar a pegar. Aleluia. Não desanima. Somos mais que vencedores, mas se a gente baixar a guarda, a gente perde. Somos mais que vencedores, levanta a cabeça e começa a marchar, meu irmão. Amém. Deus falou para Moisés, diga o povo para ficar sentado aí na beira do mar, bota a cadeirinha não. Moisés, diga o povo que marcha, eu vou abrir o mar, mas marcha, não fica aí olhando para mim não, marcha. Aleluia, Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Então os discípulos estão vendo aqui o primeiro milagre de ressurreição. Eita, meu Deus, imagina aí, gente, a gente lá como discípulo de Jesus e ver aquele menino sentar, aquele jovem sentar ali, ressuscitar, a alegria daquela mãe contagiante. Imagina aí aquela mãe, alegre meu sonho, meu filho. Amém. Nós que somos pais, para nós nada vale mais do que os nossos filhos. Talvez os nossos filhos nem se comportam da forma que a gente quer, mas não tem valor. Nós amamos nossos filhos de uma forma que não tem dinheiro. Então aquela mãe, quando aquele filho senta, imagina a alegria daquela mãe, gente. É inimaginável a alegria daquela mãe. Ei, aquele povo que estava tudo. Eita, glória a Deus trabalhando. Aquele povo que estava tudo triste com a viúva. Agora aquele povo que não se alegra com aquela viúva, com a vitória dela. Porque a igreja dessa forma, a igreja ela se alegra com a vitória do outro irmão. A igreja toda é impactada com a vitória de um de nós, qualquer um de nós. Vitóriazinha simples, vitória grande, vitória sobre enfermidade, vitória sobre formatura de
era triste, Vanessa. Aquela viúva que estava com aquela multidão triste, agora ela está com a multidão alegre. Tem Aleluia. um povo alegre junto com ela, agora se alegrando com a vitória daquela mulher. Aleluia. O choro dura uma noite, Márcia, mas a alegria é certa. Oh, aleluia. Não devemos baixar a nossa guarda, porque mesmo que vier, Deva, mesmo que vier a dor, está escrito a nosso respeito que nós temos vitória em cima da dor. É difícil nós nos comportarmos como vitoriosos, sim, porque é comportamento de vitorioso. Sabe o que é comportamento de vitorioso? Mesmo sem R$1 no bolso, eu calço meu melhor sapato. Mesmo sem R$1 no bolso, eu visto a minha melhor camisa. Mesmo sem R$1 no bolso, o meu sorriso é o de sempre, é o de ontem, é o de amanhã, é o mesmo. É comportamento de quem é vencedor, é comportamento. Glória a Deus. Ah, pode estar tudo triste, mas o comportamento é o meu. Ó. O sorriso está na cara. Amém. Pode estar tudo dando errado, mas o comportamento é o mesmo, é de alegria. Obrigada, Jesus. Aleluia. É duas multidões, né? Duas multidões. A de Cristo. Se você escolher quem está na de Cristo, mas agora está aqui na da viúva. A da viúva está alegre. Só que agora, como Jesus, nesse milagre que aconteceu, não são mais duas multidões. Não são mais duas multidões. É uma multidão só agora. Porque todos se juntam, todos se alegram. No versículo, cadê? No 15, aleluia. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado, começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Pronto. 16. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: o grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Oh, aleluia. O milagre de Jesus, ele tem propósito. Glória a Deus. A alegria daquela viúva tinha propósito. O filho estava morto, a igreja estava morta, mas tinha um propósito. Deus vai restituir. Deus vai restaurar. Assim como Deus restaurou a vida, o sonho daquela viúva, o sonho dela, tudo foi devolvido para ela. Aleluia. Começa de novo. Eu vou restaurar, vou restituir tudo. Glória a Não Deus. chora. A maravilha de tudo isso que nós vimos aqui, Lucas nos trazendo essa palavra de despertamento, de ânimo, uma palavra de renovo, porque é tudo novo. Eita, glória. Eu vejo assim que esse camarada, esse jovem, ele tem a oportunidade de fazer talvez tudo diferente. Tanto ele quanto a mãe, que muitas das vezes nós erramos, mas agora nós temos uma oportunidade de fazer certo. Esse jovem tem a oportunidade de fazer certo. Essa mãe tem a oportunidade de fazer certo. Jesus lhe dá uma nova oportunidade, um novo recomeço. E é tão maravilhoso porque não é só o filho. Não é só o filho, não é só a mãe, são várias famílias, são várias descendências. Quando a mãe perdeu aquele filho, perdeu toda a descendência. Então Jesus, ele trabalha em um e restaura toda a casa. Jesus restaura toda a casa, Jesus restaura toda a descendência. Eu li 2 Reis capítulo 4, versículo 8 a seguir, fala sobre uma viúva também. Rapidinho, só abrir um parênteses. Fala sobre uma viúva também, a sunamita. Diz que Eliseu passando por ali, a sunamita falou: rapaz, era um de Deus, vamos fazer um quartinho para ele. Fez um quartinho para Eliseu, e Eliseu ficou muito assim, gratificante, ouvindo o negócio, achou legal, né? Poxa, que bom. Aí perguntou para Geazi: Geazi, o que eu posso fazer por ela? Aí Geazi falou: mestre, essa mulher tem de tudo, mas eu notei que ela não tem filho.
Então Eliseu fala para ela: olha, daqui 9 meses você vai ter um bebê. Ah, não faz isso, não quero. E 9 meses essa mulher teve um bebê. E passando-se algum tempo, ele foi com o pai, um rapaz, foi com o pai para o campo, e lá ele passou mal e começou a gritar: ai, a minha cabeça, estou passando mal. A gente vê assim a grandeza de uma mãe, né? Porque o pai mandou levar o filho de volta para casa, ela chegou, pegou o filho, botou na cama do profeta, e vamos se ler, cara, estou só resumindo, não está vendo? Segunda vez, 8 a seguir. Pegou o bebê, pegou o rapazinho, botou na cama do profeta e pediu para arrumar lá uma mula, um animal, e ela foi atrás de Eliseu. E de longe Eliseu a avistou e pediu para Geazi ir de encontro com ela. E Geazi, assim que se encontrou: está tudo bem na sua casa? Está tudo bem, está tudo beleza. E passou direto e foi falar com o profeta. Então é muito legal isso, né? Porque aí Eliseu manda Geazi, leva o meu cajado e coloca sobre o rapaz lá e tal. E Geazi vai e faz, e não acontece nada. E a mulher fala também: não, você tem que ir também, só se você for. Então a mãe, ela nunca desiste dos seus filhos. Muito maravilhoso, né? Agora, é engraçado assim, se fosse nos tempos de hoje, David, que o profeta pega o menino, bota na cama, deita sobre o menino. Meu Deus, que confusão ia dar nos dias de hoje. Deita sobre o menino, solta na boca do menino. Inimaginável o que seria no dia de hoje, né? Um escândalo. Aí o menino espirra ali 7 vezes e volta à vida. E chega a alegria dentro da casa. Porque os filhos são a alegria da casa, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então a gente vê a alegria da mãe, a sabedoria da mãe. Você que é mãe perseverante, mãe que ora, mãe que clama, não chore. Não chore, porque no momento certo o papai vai agir, vai derramar a bênção sobre minha casa, sobre a sua casa. E Deus está trabalhando, né? Aí no 17, ó. Estas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Qual era a notícia que circulava ali? Circulava que chegou o Salvador. A notícia que chegava. Deus veio salvar o seu povo. Essa é a notícia que chegava. O importante chegar em todos os lares é que Deus veio salvar. Que Jesus veio salvar. Esse é o Evangelho. O Evangelho que Jesus veio salvar. O Evangelho que Jesus pode mudar a minha vida é válido. Mas o Evangelho que Jesus veio salvar para dar vida eterna é o principal. Esse é o verdadeiro Evangelho. Que Jesus veio para dar vida eterna. A Bíblia diz que os discípulos chegaram todos alegres e falando: ei, mestre, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus falou: não, Senhor, não se contente só com isso. Contente-se em ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, o livro da vida é o nosso foco, Jesus é o nosso foco, o nosso alvo, independente. Jesus é o alvo. Então, não é o milagre. Ah, eu quero ver o milagre. Não é o milagre. O milagre faz parte. O milagre já está assinado, mas o alvo não é o milagre. O alvo é Cristo. Ah, estou com 30 anos na igreja, 2 mil milagres, não sei o que, 2 mil milagres. Você está na brecha, você está no lugar certo. O lugar certo é Cristo. O alvo é Cristo, independente do que estiver acontecendo. O alvo é Jesus. Mentiras vêm, engano vem, querem me enganar, querem me levar. Você abre esses negócios dessas internet aí, meu Deus do céu, é tanto tipo de coisa, tanto tipo de ensinamento. Se você não tiver firmado na rocha, você se perde. Se você não tiver firmado na rocha, você se contenta em estar em casa. Não precisa ir para a igreja. Se você não tiver firmado na rocha, você não precisa. Não precisa nem ler Bíblia mais, porque eu já li, toda eu estou ligado. Mas se você estiver firmado na rocha, você vai ter sede dele. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus mandou Moisés bater com a vara na rocha, tocar, né? Para sair água.
Eu fico imaginando, Sérgio, são milhões de pessoas. São milhões de pessoas. É uma rocha. Vai sair água. Sim. Mas os que estiverem próximos são os que vão saciar a sede primeiro. Os que estiverem próximo à rocha que se saciam primeiro. Os que estiverem próximo à rocha que se alimentam primeiro. Aleluia. Eu sempre vejo Sérgio e Valéria, eles gostam de ficar na frente, eu fico sempre pensando nisso. Se alimenta quem está mais próximo da rocha. Quem está envolvido com a rocha, quem está envolvido com a obra, é quem se alimenta. Tanto é que quem faz evangelismo, quem visita, quem ora na casa de algumas pessoas, quando você ora por alguém, você que fica forte. Às vezes você chega na casa da pessoa, a pessoa está dando isso, aquilo, você ora por ela e você sai de lá renovado. Não é? Então, quanto mais você se envolve, quanto mais você se aproxima da rocha que é Cristo, você é fortalecido. Quanto mais você se envolve com a rocha, você é fortalecido. Nas coisas mínimas que você faz na igreja, as coisas mínimas que você faz, você é fortalecido. Com a oferta mínima que você dá na igreja, você é fortalecido. Com o dízimo pouco que você dá, você é fortalecido. Ah, não tem que dar dízimo. Vamos ficar sem energia. Vamos ficar sem ar-condicionado. Vamos ficar. A Bíblia diz sobre a ofertinha da viúva, é tão legal, a gente imagina aquilo ali, né? A mulher deu aquela moedinha pouca, não era tudo que ela tinha. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm maturidade suficiente para saber que era muita coisa. Então, se quanto mais eu me envolver com a obra, mais forte eu sou. Quanto mais eu me envolver com as coisas do reino de Deus, mais próximo eu estou. Quanto mais eu me entregar às coisas do Senhor, mais próximo do reino eu estou. Aleluia, Jesus. Então é tudo uma entrega e um ciclo que se move e Jesus é o centro. Se Jesus for o centro, tudo vai girar para o bem meu e de vocês. O nosso bem maior é Cristo. Aleluia. Nós falamos isso, nós queremos isso, mas nós não queremos muito envolvimento. Eu quero ir na igreja. Eu lembro quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, quando eu vim do alvo, aí tinha culto, acho que era quarta, era 3 dias por semana, tinha culto. Aí eu queria que tivesse a semana. Não é assim? Quando a gente chega, eu tenho certeza, já vi até testemunho aqui que quando a igreja começou, né? Todo dia, queremos encontrar, vamos encontrar mais, vamos orar mais. Passou tão rápido, 1 hora de oração passa rápido, né? Você vai orar 1 hora, rapidinho passa. Mas vai chegando em um lugar onde todos nós somos humanos. 3 dias já fica pesado, não está dando mais tempo, pastora. Bora ver se não muda para 2 dias, e diminuir os horários, mas não é. Porque quando você chega nesse lugar que Cristo é o centro, você quer mais. Apesar de o tempo está passando muito rápido, mas o pouco de tempo que nós nos entregarmos, que nós nos dedicarmos ao Senhor, vai fazer diferença. É só 5 minutos você está orando, continua, mas não fica sem orar. É 5 minutinhos só, continua. Como está lá em a presença do meu irmão aí do orelhão, eita, paz de Deus. Cada um de nós, aqui, estamos aqui essa noite representando uma família. Olha que poderoso. Vai ser para cansada de mim também. Nós representamos uma família, nós representamos uma rua, nós representamos um bairro, nós representamos uma cidade, onde nós temos que fazer diferença. Mas a gente não faz diferença na rua. Estou botando eu também. Mas não faz diferença na nossa rua.
Na casa eu acho que faz. Mas não faz diferença na nossa rua. Aí não faz diferença no nosso bairro. Aí não faz diferença na nossa cidade. Mas nós fomos chamados para quê? Todos sabem. Fomos chamados para fazer diferença. Mas sempre quando marca para fazer uma diferença, acontece alguma coisa. Eu estou no meio. Mas Deus nos chamou para fazer uma diferença. Amém, igreja? Amém. Deus nos chamou para fazer diferença. Amém. Vai chegar um tempo onde essa diferença vai acontecer. Não é pela nossa ótica humana, às vezes eu mesmo pela ótica humana fico, mas não é. Porque nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que ora. E vai chegar o tempo onde vai explodir. Onde os frutos vão jorrar. Vai chegar o momento que os frutos vão jorrar. Não é por força nem por violência. Vai chegar o momento que os frutos vão fluir. Nós não paramos de orar. Eu estava, antes de trazer essa mensagem, eu estava ali com meu coração, até agora está disparado, né? E glória a Deus, parece que nunca pregou, aí fica aquela, um agito dentro, né? Mas eu vejo assim que Deus ele tem trabalhado de uma forma grande, e cada dia que passa fica mais difícil de pregar nessa igreja. Fica difícil de pregar nessa igreja, porque é um povo bereano, é um povo que lê Bíblia, é um povo que lê a palavra de Deus. Não é fácil. Pregar a palavra de Deus não é fácil, não é brincadeira, não é você falar coisas de você mesmo, não. É coisas reveladas pelo Espírito. Aleluia. Onde a igreja tem que ter essa consciência que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra não é revelada por escritores, por filósofos, por grandes estudiosos da Bíblia. Tem estudiosos da Bíblia que não pregam. E eu louvo a Deus, porque eu fico vendo os pregadores dessa igreja, são todos diferentes. O mais diferente é eu, mas tem os mestres. Tem as pessoas que você tem que crer que está sendo ministrado por Deus. Amém. Nossa igreja é a igreja que tem que levantar as mãos para o céu, porque é uma igreja firmada dentro da palavra. Nós não somos uma igreja cheia porque tem shows gospel. Nós não somos uma igreja cheia porque tem preletores famosos. Não, nós somos uma igreja cheia, alegre, porque é cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela faz diferença. Porque no nosso meio pode ter só 3 ou 5 cheios, porque consegue contagiar os outros. A Bíblia diz que o meu cálice transborda. Então o teu cálice transborda. Você é cheio do Espírito, você consegue transbordar e consegue passar para o teu irmão. Aleluia. Por mais triste que seu irmão esteja, por mais de cara fechada que ele esteja, ele é impactado pelo toque, pela tua presença, pelo glória que você dá, pelo aleluia que você dá. Amém. Lembra quando eu cheguei na igreja, 15, 20 anos atrás, eu não tinha ânimo, você tem um fundo para chorar. Eu já falei sobre isso aqui. Foi moído de Jesus no filho. Eu andei sem ele desistir, não creio em asa. Chorei muito lá no fundo da igreja. Aleluia, mas foi um tempo bom, um tempo maravilhoso. A igreja continua sendo a mesma, a igreja que chora. Eu e você, nós temos o privilégio de poder chorar cheio do Espírito Santo. Nós não choramos de tristeza, nós choramos cheio da alegria do Espírito. Aleluia. O Espírito que emana em nós é que nos traz essa alegria. O Espírito que emana em nós é que nos enche para declararmos a alegria que Deus faz em nós. A diferença que o Espírito faz em nós. Eu sou um adorador. Aleluia. Fala, eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Você pode declarar que você é um adorador, que você é um servo. Aleluia. Já peguei aqui uma vez, aleluia. Diferença de ser crente e diferença de ser servo. Mas é muito difícil ser servo. Ser servo você tem que estar. Aleluia. Aleluia. Porque ser crente, você pode ser até um crente que está no meio da multidão. Você pode ser crente e estar no meio da multidão. Mas você tem que ser um discípulo que está dando certo. Um discípulo pronto para servir.
serve e é pronto para servir. O Aleluia. nosso Deus é um Deus de resposta, de oração. Continua orando, igreja. Continua orando, não desanima. Aleluia. Só tem 2, estou na brecha, estou junto também. Só tem 3, estou orando também. Só tem 4, estou junto. Fico vendo que Deus ele sempre trabalha de uma forma tremenda, com pouca gente. Minha mãe sempre foi crente. Estou aqui pronto, assim rapidinho. Minha mãe sempre foi crente, tadinha, minha mamãe. Mas nunca, não me viu liberta, né? Sempre ia para a igreja na simplicidadezinha dela. Liberta meu filho, pai, liberta meu filho. E Deus responde. Deus é Deus que responde a oração. Talvez você não tenha visto ainda a resposta da oração, mas fica firme. Fica firme, que a resposta está vindo. O Deus que fez milagre ontem, faz milagre hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Até aqui foi o Senhor, a palavra que Deus me deu hoje. Amém? O Senhor continua confortando o coração de cada um dos meus irmãos, alegrando, enchendo, dando força, dando alegria para vir para a casa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, pastora Valéria. Aleluia. Mais uma vez o Senhor derramou sua palavra sobre nós. É uma palavra que traz cura, que traz revelação. Nós, de fato, de verdade, somos supridos a cada vez que nós nos saímos de casa. Tudo isso já vai fazendo parte, né, desse alimento. Aleluia. No momento em que você decide vir, se encher da palavra, cultuar aquele que te amou primeiro, isso já é o início da transformação diária, né? Mas hoje eu vim aqui para falar sobre esse momento que a gente está preparando com muito carinho para os casais da igreja.